Olá! Sejam bem-vindos ao Vizinhar, o podcast sobre economia e cultura dos comuns. Aqui nesse espaço a gente vai conversar sobre tudo que tem a ver com os recursos e bens comuns, de uma forma descomplicada e acessível. Eu sou a Vitória Mendes, apresentadora do programa, e a cada episódio eu recebo um convidado ou convidada para bater um papo sobre um assunto diferente. No episódio de hoje, eu entrevistei a Valéria Santos. A gente conversou sobre as lutas dos movimentos sociais na região do Cerrado brasileiro, e eu vou deixar que ela mesma se apresente. Então, me apresentando, né? Eu sou Valéria Pereira Santos, eu sou do Tocantins, da Comissão Pastoral da Terra, e desenvolvo um trabalho de articuladora da CPTs do Cerrado. A articulação CPTs do Cerrado é um coletivo formado, né, por várias pessoas aí dos regionais da CPT com atuação no Cerrado. Então, a gente envolve em torno de 9 estados, né, do Cerrado brasileiro, e fazemos um trabalho, né, de articular ações de luta, ações de defesa do Cerrado, né, de defesa dos modos de vida das comunidades tradicionais do Cerrado. E a articulação do CPT do Cerrado, ela surgiu muito né, com o objetivo de contribuir para dar visibilidade ao Cerrado como um território tradicional, né? Como um espaço ocupado por uma diversidade de povos, onde o Cerrado vinha há muito tempo, né, já há mais de 40 anos, sendo visto e analisado como um espaço vazio, né? Um espaço a ser ocupado pela dinâmica do agronegócio. A CPT, então, inicia esse debate e logo ali em 2016 nasce a Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, né, a partir desse processo de organização da própria CPTs. Então, eu também faço parte, né, da coordenação executiva, né, da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, que é um coletivo que abrange 50 organizações, né? Entre elas, movimentos sociais, ONGs, pastorais sociais, grupos de pesquisa, né, ligados às universidades. Então, é um grupo amplo, a qual a CPT, né, faz parte desde o início. Inclusive, é uma das organizações que motivou a criação dessa campanha. E o papel, né, tanto da articulação Cerrado como da campanha, né, Nacional de Defesa do Cerrado, na defesa dos recursos e bens comuns, nós, inclusive, a gente faz a defesa de que a sociobiodiversidade do Cerrado não são recursos, né, mas elas são bens comuns, né? E esses bens comuns, para serem conservados, e se eles ainda existem hoje, né, no Cerrado, o pouco que existe, é porque existem os povos e as comunidades tradicionais em seus territórios. Então, são esses povos que são guardiãs, né, desses bens comuns. E que esses bens comuns, eles estão integrados aos modos de vida, né, desses povos. Eles que dão sentido, inclusive, para muitas dessas identidades, né? Tanto as sementes, né, como a água, a própria terra, né, a fauna e a flora do cerrado, né, esses bens comuns, dá sentido à comunidade, né, mas também à identidade de diversos povos. Se a gente pegar, por exemplo, as quebradeiras de coco babaçu, elas só existem enquanto quebradeira de coco babaçu porque existe o babaçu, né? Se deixar de existir o babaçu, o que vai ser das quebradeiras de coco babaçu, né? A mesma coisa são os pescadores e as pescadoras, né? Se deixar de ter água, se deixar de ter o peixe, o que vai ser desses pescadores, né?
assim como as raizeiras do Cerrado, né? As raizeiras do Cerrado, a sua identidade está ligada diretamente com o uso, né, das raízes do Cerrado na alimentação, mas também no cuidado da saúde, né, das pessoas, dos animais, né? Então, a gente faz essa luta de defesa, né, dos modos de vida e também dos bens comuns, né? Então, essa sociobiodiversidade do Cerrado, ela só existe porque tem esses povos. A Valéria também falou mais um pouco sobre a campanha nacional em defesa do Cerrado. A campanha nacional em defesa do Cerrado, assim como a articulação das CPTs, ela tem um papel muito importante de mobilizar, né, comunidades, mobilizar territórios, mas também mobilizar a produção de conhecimento desde os territórios, mas também da academia, né, de chamar a atenção da academia, de chamar a atenção de organizações com atuação em outros espaços do Cerrado, como os espaços urbanos, né? Então, a campanha ela tem um papel muito importante de também possibilitar o ecoar das vozes dos povos do Cerrado. Por isso tem esse nome campanha, né? E, inclusive, a gente investe muito na questão da comunicação como esse instrumento mesmo de luta, esse instrumento a ser usado pelos povos para dar visibilidade às suas formas de organização, às suas formas de ocupação desses territórios, os sentidos que dão, né, aos bens comuns, como esses bens comuns, né, integra, né, a sua territorialidade no todo, no Cerrado, né? E aí, um outro papel muito importante da campanha é denunciar, né, as violências e violações de direitos territoriais, direitos humanos e territoriais dessa população do Cerrado, né, da população do campo do Cerrado. E, inclusive, uma das ações muito fortes, né, da Campanha Nacional de Defesa do Cerrado nos últimos tempos é a realização de um tribunal internacional dos crimes contra os povos do Cerrado, onde está sendo imputado, inclusive, né, a denúncia do ecocídio, né, e também de genocídio, né, porque tanto os bens comuns, né, tá sendo destruído, devastado, mas também povos e suas culturas, porque o genocídio não é só a morte física dos povos, mas também a morte cultural desses povos do Cerrado. Uma vez que, como eu já falei antes, a destruição desses bens comuns leva a também perda de identidade, de cultura, de relação, né, dessas populações com o Cerrado. Outro assunto no qual eu estava interessada e que é o tema principal desse episódio são as lutas das mulheres do Cerrado. A Valéria falou sobre como essas mulheres são fontes de memórias, são as guardiões de sementes e têm um importante papel na conservação das águas. As mulheres, elas têm um papel assim fundamental, né? Dos comuns, porque são elas que é o elo de ligação, né? O elo de ligação, inclusive, que está muito imbricado na questão da reprodução social dos povos e da cultura e dos seus, vamos dizer, das suas relações, né, com os bens comuns. Então, as mulheres são sujeitas, né, fundamentais na conservação dos bens comuns, né? Tanto das sementes, né, devido à sua sensibilidade, devido a esse conhecimento de gestão, né, do espaço doméstico, da alimentação, mas também essa coisa como vou dizer, né, de garantir, né,
a semente para o futuro, né? As mulheres são sujeitos que não pensam só o agora. Como elas são responsáveis, né, pelo cuidado da saúde, pelo cuidado do espaço doméstico, né, o cuidado das pessoas, pelo cuidado do quintal, as mulheres também acabam assumindo muito esse papel de conservar as sementes, de identificar essa, né, diversidade de sementes. Mas não é só as sementes no seu sentido mais amplo, né, desde a semente vegetal, animal, né, mas também a conservação, né, das águas, né, a conservação dos saberes relacionados a esses bens comuns. As mulheres, historicamente, são fontes de memória das comunidades tradicionais, né? Muitas vezes invisibilizadas, silenciadas, porque muitos pesquisadores, às vezes, vai até a comunidade mais para ouvir a liderança masculina e pouco ouve as mulheres, mas são as mulheres que guardam essas memórias e que têm um papel fundamental de passar, né, essas memórias para os mais novos, né? De fazer esse papel de reprodução social desse modo de vida, porque a educação no campo, nas comunidades tradicionais, também está relacionada a um papel das mulheres. Cabe a elas cuidar dos filhos, cabe a elas ensinar, né, esse modo de vida aos filhos, né? A outra questão é que essa sociobio, né, do Cerrado, ela tem, como eu já falei, comentei anterior, dado sentido, né, a muitas mulheres, né, que vivem no campo, inclusive na questão da formação de identidades mesmo, né, como eu já falei, das quebradeiras de coco babaçu, né, das raizeiras, das apanhadoras de flores, né? E de uma diversidade das retireiras do Araguaia e de uma diversidade grande, né, de identidades que ela é assumida a partir, né, desses frutos, desses produtos, né, da sociobiodiversidade do Cerrado, né, que são bens comuns, né, mas também dessa relação com a água, né, a água não como um recurso, né, mas a água como um bem comum que faz parte do seu dia a dia, né? E aí a água também como um bem comum, os rios como um espaço coletivo, onde as mulheres têm suas fontes, né, de lavar roupa, onde tem essa partilha da vida comunitária, né? Então, a destruição das fontes de água é a destruição também de diversos espaços coletivos das mulheres, espaços onde elas, né, partilham mesmo as suas vidas e também as angústias, as violências que sofrem, né? Às vezes não tem um espaço na cozinha porque está muito perto, né, daquele, né, que provoca violência, opressão, e a fonte é o lugar de aconchego, onde você encontra as comadres, onde você encontra a vizinha, onde encontra, muitas vezes, a rede de cuidado, né? A sua rede de sustentação, que são as companheiras que estão ali por perto. Ela destaca também o papel das mulheres no processamento e beneficiamento dos frutos do cerrado, indicando inclusive as espécies que estão entrando em extinção. Então, elas têm um papel fundamental de transformar, desde a coleta, né, mas também da seleção e da transformação desses frutos do cerrado, né? Então, inclusive, são elas quem mais percebe a extinção dos frutos do cerrado, das sementes, das plantas de erva medicinal. Então, as mulheres, elas são essas produtoras, né, de conhecimento e, ao mesmo tempo, vamos dizer que elas são essa enciclopédia, né, das comunidades em relação a essa ao que eu venho falando, inclusive, né, assim, que é essas farmácias vivas, que é o Cerrado, né, que é um espaço onde
ao alcance da mão, elas têm o paiol e também tem a farmácias viva, né? Os remédios que elas precisam, né? E é esses bens comuns do cerrado, como frutos, sementes, raízes, a própria água, né? Que as abastece, sem precisar estar indo diretamente ou ter essa dependência toda, muitas vezes, da prateleira do mercado, né? Então, as mulheres têm esses conhecimento e essa sensibilidade, né, de manter isso, né, e de construir tecnologias sociais, inclusive, de processamento desses produtos e de conservação. E voltando aos comuns, a gente conversou também sobre o que difere o Cerrado de outras regiões do Brasil. Eu acho que o cerrado ele tem uma especificidade muito grande em relação à questão das águas, né? Por nada que é conhecido como o berço das águas do Brasil, né? E a comieira também da América Latina, porque é onde se concentra, né? Os 3 maiores aquíferos do Brasil, né? Ao mesmo tempo, ele tem uma diversidade de modos de vida muito maior do que outros biomas. Por quê? Porque o cerrado está em conexão, né, com vários biomas, né? São 5 biomas, de 6 está em contato com 5. E essas áreas de transição, seja elas a transição para a Amazônia, para a Caatinga, né, para a Mata Atlântica ou para o Pantanal, né? O cerrado, nessas áreas existe modos de vidas, né, e relações com os bens comuns muito específica que nenhum outro lugar tem, né? Então ele tem uma diferença muito grande, né, da vivência, da conservação e também dessa diversidade de bens comuns, né? Carlos Waldo Porto Gonçalves fala muito isso nos seus escritos, né? Por exemplo, o quanto de riqueza e que muitas vezes desconhecida que é essa região de transição do Cerrado com a Amazônia, onde a gente vive aqui o sul do Maranhão, o Tocantins, o Mato Grosso, né? Divisa com a Amazônia, ou com Pará e Rondônia. Então, são modos de vida e bens comuns muito específicos dessas regiões que nem em outros, né, nas áreas contínuas do Cerrado não tem na Amazônia, não tem na Caatinga e nem nenhuma outra, né? Então, para mim, tem isso. A outra questão é a diversidade de povos, né? Nós temos uma imensidão de povos, de comunidades e povos tradicionais do Cerrado, né? Em nenhum outro lugar se fala, por exemplo, dos geraizeiros, né? Dos fundos feitos de pasto, né? As quebradeiras de coco que está nessas áreas de transição, né? As raizeiras, as retireiras do Araguaia, os retireiros da Araguaia, né? Então, a gente vai ter uma diversidade de povos que em outras regiões não tem, né? Mesmo a Amazônia, com toda a sua rica sociobiodiversidade, ela não tem essa diversidade todas de povos como o Cerrado tem, né? Então, assim, tem vários elementos que diferem, que é muito específico do Cerrado, né? A própria vegetação, né? A própria, como que eu vou dizer, seu banco de semente, né? A sua formação geológica. Então, o Cerrado tem vários elementos que é específico e que conforma, né, essa diversidade de bens comuns aqui no Cerrado. Após a Valéria demarcar essa diversidade do Cerrado brasileiro, eu também indaguei sobre os exemplos de lutas que ela quisesse compartilhar conosco. Para mim, assim, enquanto mulher, eu sempre gosto de fazer memória da luta das mulheres, porque é tão invisibilizada e tão desvalorizada
muitas vezes no mundo acadêmico, mas para a sociedade em geral, né? Então, para mim é muito forte as quebradeiras de coco babaçu, né? Que surge aí a partir da década, final da década de 80, década de 90, né? O movimento das quebradeiras de coco babaçu. E elas têm uma luta muito específica e uma luta muito resistente, né? Desse olhar sensível para os bens comuns, desses territórios, né? Em interconexões, né? Com os bens comuns. Para mim, uma outra luta, Cerrado, que é muito forte, né? E que muitas vezes é invisibilizada, porque se olha muito mais para a Amazônia do que para o Cerrado, é a dos próprios povos indígenas, né? A gente tem uma diversidade, né, de povos indígenas no Cerrado, como os craôs, né, os xerentes, e inclusive ocupando áreas que são muito importantes, né, para o Brasil, né, como por exemplo a região da Ilha do Bananal, né, que é a maior área, né, ilha fluvial, né, do planeta. Então, assim, a gente tem aí várias lutas, né, e a gente vai encontrar também essa luta para o reconhecimento mesmo do Cerrado como um território de vida. Eu acho que essa é uma das maiores lutas que vem já há um bom tempo, né? Que é desse conjunto de povos e comunidades que busca esse reconhecimento da sua presença nesse espaço, né? Seja eles indígena, quilombola, quebradeira de coco, babaçu, né? Colocar o cerrado, né, num lugar de visibilidade, num lugar de um espaço de vida, né, e de importância para o Brasil, mas não somente para o Brasil, né, de importância para toda a América Latina, né. Então, essa para mim é a maior luta, que não é de agora. A gente tem diversas organizações, diversos movimentos que já pautavam essa questão do cerrado, de reconhecer a importância do cerrado, das suas riquezas, né? E para encerrar essa conversa tão rica, eu pedi a ela para nos dizer o que a inspira a continuar lutando. Acho que o que me inspira é toda a riqueza mesmo, né? Dos povos e comunidades tradicionais, né? Desses modos de vida e também esse reconhecimento do cerrado como um grande território tradicional, né? De memórias, né? De resistência e de vivências, né? O cerrado como uma riqueza de bens comuns, né? Assim, imensurável, né? Então, a gente não só luta, né, porque sou filha de camponês, porque eu sou camponesa, mas também porque a gente reconhece, né, o papel dessas comunidades como guardiãs desse grande território, porque acreditamos que só há cerrado em pé se existir a garantia dos direitos territoriais dos povos, né? É preciso ter a terra e território dos povos garantido para que tenha cerrado de pé. É ali, né, onde tem as mulheres quebradeiras de coco, né, onde tem os indígenas quilombola, que encontramos ainda um cerrado vivo, um cerrado diverso, né, com água, fauna, né. Então é isso que nos inspira essa capacidade histórica dos povos e comunidades tradicionais de se reinventarem nesse cerrado e de construir esse cerrado, porque a sociobiodiversidade do cerrado ela é também cultivada pelos seus povos, né? O cerrado ao longo do tempo ele vai passando por várias transformações e essas transformações tanto ocorrem da parte da natureza
ambiente enquanto na vida dos povos, que precisam se adaptar a esses bens comuns, como também essa natureza, esses bens comuns, eles são transformados, né? Eles também são cultivados, né, pelos povos. Então tem uma relação aí muito forte de convivência, né? De convivência desses homens, mulheres com esse ambiente, né? Com o cerrado, que é diferente completamente da lógica capitalista, onde a exploração é que domina, né, esses ambientes, é que domina essa riqueza toda. E aí é uma forma de extração, né? Extrai o que tem de riqueza dali para fora, deixando, né, toda uma terra completamente exaurida. Enquanto as comunidades, eles investem sua vida, investem seus aprendizados, né, investem suas memórias, né, construindo inclusive, né, ali como espaços sagrados, né? Os bens comuns passam a ser elementos sagrados de sua vida, onde não se separa corpo, né, corpo território, né, religiosidade e a economia. A economia ela perpassa pela questão da relação de trabalho, da relação de vivência comunitária, do político, mas também da questão espiritual, né? Por isso, para as comunidades, é muito diferente do que muitos brancos pensam, né? Onde separa trabalho, né, da espiritualidade, né, o uso dos bens comuns, né, como recursos, né? Nós agradecemos a Valéria pela participação no Vizinhar e por esse compartilhamento de conhecimentos. Se vocês gostaram, podem continuar acompanhando o projeto no Instagram, @Procadcomuns, e também no YouTube, Neuza UFT Agroecologia. Até a próxima!